calma, tudo no tempo certo. E sabe por que que as pessoas não começam? Exatamente por isso. Porque elas querem o começo perfeito. Elas querem que tudo desça, tudo, sabe? Elas comparam muito a vida. E de fato, como que a gente vai melhorar a nossa vida se a gente não comparar? Entre aspas, né? Se a gente não comparar com alguma pessoa que já chegou onde a gente quer chegar. Tudo bem. A comparação no sentido de inspiração, né? Não a comparação que paralisa a gente e impede a gente de regar o nosso próprio jardim porque a gente está olhando para o jardim do outro, entende? Mas quando a gente entra nessa comparação, a gente se motiva, a gente se inspira mesmo. Só que a comparação, no sentido de paralisar, a gente se compara e fala assim, por fulano foi mais rápido. O fulano foi de uma hora para outra. Aconteceu as coisas de uma hora para outra e não foi de uma hora para outra. É essa percepção que a gente, é 1 em 1 milhão que foi de uma hora para outra. Mesmo assim, ele estava fazendo algum movimento. Ele estava de alguma maneira fazendo alguma coisa. Eu tenho uma amiga que uma vez ela falou, ai amiga, tem essa pessoa aqui, que eu nem lembro quem é mais, mas era um menino, era, sei lá, tem seus 19, 20 anos, milionário já. Foi do nada. Eu falei assim, não é possível que foi do nada. Não tem como, ele já estava fazendo algum movimento, ele já estava mexendo com a internet, ele já estava postando seus videozinhos, ele já estava com alguma coisa. E aí, estourou, viralizou alguma coisa e ele decidiu o quê? Monetizar, decidiu ensinar tudo aquilo que ele veio fazendo. E aí, ele tá ganhando dinheiro com isso, mais dinheiro ainda com isso. Então não foi do nada, a percepção que a gente tem é do nada, porque a gente vê o palco do outro, a gente não vê os bastidores, a gente não vê tudo que a pessoa passa. Por isso que eu falo, depois vocês vão me ver em Maldivas e tantos outros lugares aí, vai falar, foi sorte. Mas não, por isso que eu quero deixar todos esses vídeos aí gravados, entendeu? Não foi sorte, foi trabalho. E principalmente trabalho interno. Porque o meu trabalho interno reflete no externo. E aí, que eu tava falando que aí eu falei do difícil. O difícil, eu falei e não... na verdade, eu falei e não desenvolvi. O difícil sempre vai estar na execução ou no resultado. Então, escolha o difícil que vale a pena para você. O difícil vai estar em fazer. É muito confortável engordar, concorda? É mais confortável ser gorda. Não preciso fazer nada, não preciso fazer atividade física, não preciso beber água, eu só como o que eu quero. Mas quem só faz o que quer tem a vida que não quer. Mas é muito mais confortável, concorda? É muito mais confortável. Então, assim, o difícil está na execução. Então, eu não fiz a execução. Então, o difícil vai estar onde? No resultado. O resultado que eu tinha lá no passado. 20 quilos mais gorda, nenhuma roupa me servia, poucas roupas me serviam. Não vou dizer que nenhuma, né? Não é exagero também. Mas poucas roupas me serviam. As roupas que eu queria, não me caía bem. Não ia, não dava, sabe? Enfim. Então, assim, escolha o difícil. Eu fui escolhendo o difícil porque é difícil. É difícil beber a cota de água, o sono, a alimentação, atividade física. É difícil. É difícil. Mas é muito mais difícil você não entrar nas roupas que você quer. Não cair bem as roupas que você quer. É muito mais difícil. Não estar confortável no teu próprio corpo. Então, a partir dessas consciências, a partir dessa clareza que eu fui tendo, que mentores me trouxeram essa clareza, eu não aprendi sozinha, tá? Eu não tiro mérito de ninguém. Eu não tiro mérito de ninguém. Por isso que eu pago pessoas para me fazer ter a clareza, para me fazer enxergar aquilo que eu ainda não tô enxergando. E até clientes às vezes me fazem enxergar aquilo que eu ainda não tô enxergando. Com as questões deles me fazem enxergar, me fazem olhar para mim.
né? Por que a gente, cara, por que a gente não enxerga o próprio nariz? A gente não enxerga, não dá. Você só enxerga o quê? O lado, só enxerga o outro lado. Você não enxerga o próprio nariz. Por quê? O outro enxerga o teu nariz porque é espelho. Você enxerga o nariz do outro, é espelho. Ele tá espelhando você e você tá espelhando ele. É muito louco isso, né? Num momento da minha vida eu falei assim, cara, não é possível, porque eu não sou preguiçosa. Eu sempre falo isso porque eu me questionei muito quando eu trabalhava em multinacional. Me questionava muito, que eu falava assim, cara, eu não sou preguiçosa. E eu fico extremamente incomodada com essas pessoas preguiçosas, com essas pessoas que, tipo, param para tomar cafezinho toda hora, param para conversar, param para ir no banheiro. Eu falei, cara, eu não sou assim, por que me incomoda tanto? E é isso que a gente precisa ter a clareza. Nem sempre aquilo que te incomoda é o que você é. Às vezes é o que te falta. Então, por isso, o resultado que você tem hoje nem sempre é das coisas que você faz. É daquilo que você deixa de fazer. É daquilo que você vem deixando de fazer, que você pode fazer e você não está fazendo. Ou daquilo que você não está tão apegada que você não deixa de fazer. Você não deixa você não deixa de comer exageradamente, né? Você não deixa de comer ali com mais consciência. Então, é muito nesse lugar. Então, a gente precisa ter essa clareza que nem sempre aquilo que te incomoda é o que de fato, né? Você é ali. E isso me incomodava muito, até que um dia, infelizmente, foi depois que eu saí dessa multinacional, porque eu poderia, sei lá, mas, bom, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, mas eu poderia ser muito diferente lá. Eu já vim num processo de transformação ali mesmo, porque ali eu fui galgando um caminho de despertar ali surreal, né? Surreal. Foi 2 anos assim na minha vida que, tipo, eu fui mudando mesmo da água pro vinho. Mas depois que eu saí foi um boom, porque foi na pandemia e eu me vi, tipo assim, eu falei assim, agora eu vou realizar meu sonho, agora eu vou abrir meu espaço, né? Porque na época eu tava atuando com Reiki, Theta Healing, falei, agora eu vou abrir meu espaço, tipo, vou fazer uma maca, uma mesa, tipo, já tava pensando em tudo. E aí, aquela fase da pandemia que tudo tava fechando. E aí, com a graça de Deus, não deu certo de eu alugar um espaço, porque eu estava vendo o aluguel e tudo. Eu já tinha até um lugar meio que certo, que era perto de metrô e tal. Era um espaço legalzinho até. Eu estava estruturando na minha cabeça como que eu ia fazer ali no espaço, a disposição e tal, e entrar em contato ali com o proprietário. Mas sei lá, na mesma semana, a pandemia fez um boom, aquilo que era ali. A gente não sabia o que era ainda, era, sei lá, até então era uma gripe, era igual a gripe suína, né? Quando surgiu, a gente achou ali que era uma gripe mais forte, mas não, depois a gente descobriu tanto a gravidade, as coisas foram tomando uma proporção gigantesca, e aí as coisas foram fechando, e eu dei graças a Deus que não deu certo, que eu não tinha tomado ali a decisão, porque não tinha como. Eu ia fechar um contrato, ia pagar aluguel, e ia estar fechado, né? Não podia atuar. Então Deus faz as coisas certas. E foi bem quando eu tomei a decisão. E nessa decisão, eu olhei para dentro de novo e falei, cara, Deus, de novo eu vou precisar voltar, tipo, pro corporativo, de novo eu vou precisar adiar meu sonho, né? Aquilo que eu de fato gosto de fazer, amo fazer. E aí
uma mestre que eu contei aqui, que eu falei assim, que eu sempre pedi orientação e tudo, porque eu era insegura. Então eu precisava que as pessoas me trouxessem respostas. Eu era tão insegura de tomar uma decisão errada que eu terceirizava as respostas. Porque se alguém me trouxesse as respostas, igual eu falei de remédio, eu já tentei de tudo para emagrecer, né? Eu terceirizava. Porque se não desse certo, a culpa era do remédio. A culpa é que eu não tomei o remédio, a culpa é que não era esse remédio. A culpa é que eu não tomei direito. Se não desse certo, a culpa foi a da minha mestra ali, da minha mentora, que não falou direito e eu não fiz direito. A culpa nunca era minha. Vou mudar. Não é culpa, é responsabilidade. A responsabilidade nunca estava comigo. Sempre estava no outro, tanto que eu me sentia insegura para tomar decisões. E por isso que as minhas decisões não eram assertivas, porque eu dependia do externo, eu dependia do outro. E aí, para finalizar, o quanto a história do corporativo, depois que eu saí de lá, que eu fui perceber que... Falei assim, o que eu tenho que aprender aqui? Gente, é sério, todos os dias eu me questionava, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui? Porque, cara, tava muito desafiador, assim, me incomodava demais essas pessoas, meu chefe, e o jeito dele, as demandas dele, enfim. Eu falei assim, cara, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui? E, enfim, saí conta da pandemia, tudo isso aconteceu e depois eu fui tomar a consciência que eu não era egoísta, eu não era como aquelas pessoas. E sim, eu precisava a dose certa. A dose certa, não o extremo daquelas pessoas onde elas... como é que fala? Na minha visão, tá? Na minha visão, que se aproveitavam ali, né? Estavam ali para trabalhar, mas tipo, faziam um certo corpo mole ali, né? Mas eu que tinha que aprender a ser mais flexível. A ir no banheiro. Gente, eu não parava para ir no banheiro. Eu não parava para beber água. Porque eu não me permitia. Não, eu tenho que mostrar meu trabalho. Não, eu tenho que ser valorizada. As pessoas têm que me ver. As pessoas precisam saber tudo que eu tô fazendo aqui. Não, que eu vou embora à tarde, eu me dedico aqui. Não, preciso ser suficiente. As pessoas precisam me notar, as pessoas precisam me valorizar, as pessoas precisam me elogiar. Eu preciso mostrar o meu trabalho. E aí eu não me permitia ir no banheiro, eu não me